Glória a Deus. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. O tema nessa noite é: a palavra é a nossa direção para crermos. O que é isso? Você precisa confiar 100% na Bíblia Sagrada. Se você quer uma direção certa, a palavra de Deus tem que ser a sua âncora, tem que ser a luz que ilumina os teus caminhos, tem que ser a direção, tem que ser um ensinamento para você. É o que nós fazemos aqui. Estamos tratando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós estamos falando porque o apóstolo Paulo traz uma orientação dizendo que pelo tempo decorrido é necessário que voltemos. E não é só a questão da igreja local. Você vê que o mundo inteiro, aí há quase 2000 anos, depois da morte e ressurreição, depois que Paulo recebeu a graça de Deus, a igreja, em tempos, se perdeu da instrução da palavra, e tempo em tempo é necessário compreender. E hoje nós vivemos nós vamos para frente, entender quais são esses princípios elementares da doutrina de Cristo, que nós precisamos saber, mas precisamos deixar de lado, na prática. Então, nós vemos que a igreja, parte da igreja, não fez isso. Pelo contrário, ela continua carregando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Com isto, está negligenciando, procrastinando o sangue da nova aliança. Não é isso que Deus quer. Nós não fomos chamados para procrastinar, nós fomos chamados para exaltar, para glorificar e para testemunhar o Evangelho de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Que esta palavra venha abençoar os nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, nos curvamos diante do Senhor, rasgamos nossos corações, não as nossas vestes, dizendo, Pai, que precisamos, dependemos que a palavra seja revelada a cada coração. E eu me coloco, Pai, como principal necessitado desta palavra para aprender e para ensinar o teu rebanho que o Senhor comprou com o teu próprio sangue, um preço alto, o sangue de Cristo, o corpo moído e o sangue derramado para pagar pelos nossos pecados, nossa iniquidade. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. E toda altivez, todo sofisma, todo intento do mal que se levantar contra o conhecimento da Tua palavra, seja agora paralisado por total, em nome de Jesus. E que cada um, Pai, que entrou por essas portas, esteja atento, coração aberto para receber aquilo que está reservado nos céus para nós, em nome de Jesus. Rendemos glórias, honra, louvores ao Teu santo nome, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, se Deus está falando para deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, então precisamos ir mais profundo para podermos saber se nós realmente deixamos o que Cristo falou para deixar de lado, ou continuamos na prática do que está morto. Quando Paulo está dizendo, por isso, pondo de parte, o que nós precisamos, já falamos e vamos estar incendiando isso nos corações das pessoas, tanto no seu como nos que te ouvem lá fora, vão te ouvir. Você precisa perguntar e fazer a pessoa compreender o que Cristo, qual foi o plano, qual foi o propósito de Cristo vir à Terra. Qual foi? Morrer pelos nossos pecados, correto? Diga amém se você acredita. Ele veio? Veio. Morreu? Ressuscitou? Cumpriu ou não cumpriu? Peraí. Então, este é o princípio elementar da doutrina de Cristo. O que Cristo veio fazer na terra?
E boa parte dos cristãos não conseguiu entender. Falam, mas a prática é diferente. Você vê que Paulo diz de ensino de batismo, imposição de mãos, sabe? Cria um monte de rituais para ajudar as pessoas a fazer o que Cristo já fez. Então, o principal que nós temos que compreender para não praticar é o que Cristo fez por nós. Eu vou ser insistente. Eu vou falar, diz que pelo muito falar as pessoas passam a ouvir. Então nós temos que falar, fazer as pessoas perguntarem a si mesmo o que Cristo veio fazer na terra. Ele não veio fazer outra coisa senão morrer pelos nossos pecados. Ele veio substituir o sacrifício dos animais feito por Moisés e Arão, onde Deus deu a lei. Ele não veio salvar para a vida eterna. Ele veio nos salvar da situação que nós nos encontrávamos. Como? Mortos em delitos e pecado. Porque salvação eterna, quando foi que Cristo nos salvou? Quando foi que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, nada de salvação, nada da eternidade aconteceu depois da criação do mundo. Tudo que é eterno foi antes da fundação do mundo. E a nossa salvação é eterna. Diga glórias a Deus. Então tem que ser compreendido isso. Isso não pode chegar aqui um monte de falácia, saindo lançando palavras, sabe? Pega um versículo e pensa que é assim e começa a completar o versículo, porque Deus diz: ide para todo mundo, pregar o evangelho, todo crê e for salvo, todo crê e for batizado será salvo. Então, para a salvação eterna você tem que passar pelo tanque batismal. Mas onde está a salvação eterna escrito ali? Não está, mas as pessoas completam. Não, nós temos que compreender. Primeiro, qual é a salvação? O que serviu o batismo? Nós vamos aprofundar, então esteja aqui, nós vamos aprofundar no ensino de batismo. O batismo de João Batista, já falamos, vamos repetir, vamos falar, para que serviu? Primeira coisa, amado, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Não era para salvação eterna, nunca foi, era de arrependimento. Nós não podemos mudar o decreto dado por Deus, diga amém. Deus decretou: João Batista, vai lá, prepara o caminho do Salvador com um batismo de arrependimento. Deus não diz: João Batista, vai lá, faz um batismo para a salvação eterna. Deus nunca diz isso. Diga amém. Então nós não podemos mudar o decreto de Deus, amado. O problema é que aparecem os homens e querem mudar a verdade de Deus. Mas Deus é indesculpável todo homem que trata o Senhor dessa forma. Está lá em Romanos. É indesculpável, porque tudo que se deve conhecer, Deus já foi revelado. Tudo. Então, é indesculpável. Então, nós entendemos que o Senhor teve um plano, é o princípio elementar, o princípio da doutrina de Cristo, era o que Cristo veio fazer na terra. Cristo veio morrer pelos nossos pecados, e Ele morreu, diga amém, morreu. Então, você diga para o teu irmão: você já está perdoado. Mas ele torceu o nariz para você, dizendo: não é bem assim, diz, insiste para ele, fala: está, queira ou não, você já está perdoado. Acredite ou não, você já está perdoado. Goste ou não. Sabia que tem gente que não gosta de ouvir que está perdoado? Tem gente que não gosta não. Você fala: mas Deus te perdoou. Como assim? Eu não preciso fazer nada. E o meu jejum? E o batismo nas águas? E começa a brigar, uma guerra. Mas Deus veio para morrer pelos teus pecados. E Ele morreu. É isso que nós acreditamos. Diga glórias a Deus. Então, é necessário entender quais foram os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós vamos estudar, nós temos que estudar, isso não se fala em 2 horas, 1 hora, um dia. Isto é um longo, amado. Só Paulo dá um spoiler já. Nós estamos no século XXI, é spoiler, né? Ensino e batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Isso tudo está impregnado nas igrejas hoje. Você precisa batizar, existe a imposição, se não impor a mão em você, você não está curado, e tem essa coisa, se você vai para o inferno porque pecou, e está lá, não tem jeito, morreu sem batizar nas águas, não tem salvação. Onde está escrito isso?
juízo eterno. Isso está impregnado em muitos ministérios, em muitos altares. Então é muito extenso o que nós vamos falar. Eu preciso que você continue a nos ouvir, continue a estar conosco todos os cultos para você aprender, amado. Você não foi chamado para servir ao mundo, você foi chamado para servir a Deus. E como é que eu sirvo a Deus? Honrando a sua palavra. Sem conhecimento não conseguiremos honrar a Deus. Então, nós vamos entender. Então, primeiro eu quero mostrar que a Bíblia carrega as profecias dos fatos que ocorreram, estão ocorrendo e que vão acontecer. Nós vemos que Deus, Ele fala do que está para acontecer, e Deus profetizou sobre a vinda de Cristo, Deus profetizou sobre o que Ele faria. E por que muitos continuam a negar como foi no passado? Por quê? Por não conhecer a Deus, as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, olha o que diz 1 João. Primeiro você tem que entender, amados, a vinda de Cristo não é fábula, não é história, não é qualquer coisa criada pelos homens. A vinda de Cristo é um fato real, verídico, testemunhado, né? Visto por muitos, milhares de pessoas. Ele veio e tudo prova isso. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, os cientistas, eles têm a Bíblia como busca pela história. Eles não falam, mas eles usam a Bíblia para ver os fatos da história, o acontecimento da humanidade. Eles buscam na Bíblia. Então eles acreditam na Bíblia, por isso nós cremos que a Bíblia é sim a verdade absoluta. Se ela fala de Cristo, nós cremos que ela fala e é verdade. 1 João 5, 4 a 11. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém. Se você perguntar a todo mundo, amém! Esta é a vitória que vence o mundo. Qual? Em que você crê? Não é uma palavra, amado. Fé não é a palavra. Eu ensino isso. A palavra denomina, mas a fé é uma ação. Bom, fé em Deus. Vamos entender. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus, o Filho de Deus? Entenda, amado. Isto é uma profecia. Que João, ele em suas epístolas, ele pegou e trouxe. Bom, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Por que Jesus, o Filho de Deus? Porque ele veio em forma de filho, em obediência para cumprir e dar a vida pelos nossos pecados. Começa a entender, se não crê nisso, não vence. Não é basta dizer, eu tenho fé em Deus, mas você crê? Creio! Então mostra a tua fé. Tiago falou uma coisa, mostra a tua fé, essa tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. O que você faz mostra a tua fé, se você acredita. Bom, se eu disser para você, como muitos falam, olha, né, tem um confessionário lá, pastor, bispo, padre, apóstolo, papa, eu pequei. Então tá bom, pega um punhado de milho, coloca no chão, vai lá, reza 10 Pai Nosso lá, depois seus pecados estão perdoados. Creu no Filho de Deus? Por quê? O que o Filho de Deus veio fazer? Nos perdoar, tirar o pecado. Então, quando eu crio, não, faz uma abstinência da Coca-Cola. Eu sou a favor, Coca-Cola, vamos tirar esse negócio. Vamos fazer uma abstinência de alimento, fazer um jejum de uma semana e depois teus pecados estão perdoados. Creu no Filho de Deus? Quem tirou o pecado do mundo? Jesus. Foi o propósito dele, foi o plano dele tirar o pecado do mundo. Não sobe no monte, lá no monte, vai em jejum, fica lá 40 dias, 40 noites e está tudo resolvido. Eu não creio. Se eu fizer qualquer sacrifício pelo pecado, eu deixei de acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Até o diabo, até Satanás sabe e creu que Jesus é Filho de Deus. Certa feita, Jesus estava andando, veio um diabo
em possessão ali, uma pessoa diz: que tem nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Esse Satanás sabe, só a igreja de Cristo nega isso. Não é negar, não falar, é nas atitudes. Ele diz: por que vem nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo? Antes da cruz, da queda de Adão, até Cristo na cruz, na morte, no sacrifício, ele tinha, por permissão de Deus, o domínio sobre a terra. Deus só cuidava do seu povo, o resto estava no domínio de Satanás, porque a cruz era o fim desta época de Satanás na terra, de domínio. Deus disse: eu vou lavar o meu povo, eu vou trazer uma alegria eterna para Sião. Então, é uma profecia. Então, se eu não creio que Jesus veio, morreu, tirou o pecado, aí nós temos aí, bons no sentido, entre aspas, muitas igrejas, tem Satanás se manifestando dentro da igreja, em possessão das pessoas, quando a Bíblia diz, porque Deus fez isto, que agora nós temos somente um Espírito. Qual o Espírito? De Deus. E aonde há luz, não há trevas. Onde há o Espírito de Deus, não pode haver outro Espírito, mas tem muitos igrejas que dizem, uma pessoa está 20, 30, 40, 100 anos na igreja, diz: hoje o pastor cisma com a cara dela, ela cortou o cabelo meio torto, uma ponta, é o espírito de Jezabel, é demônio. Que demônio, amado? Isso é um filho de Deus, que tem um Espírito Santo de Deus. E não há lugar para outro, amado, porque Deus na cruz do Calvário expôs a vergonha, triunfou sobre o inferno, diga glórias a Deus. Ele foi lá e pegou as chaves: não, aqueles são meus, não toca neles mais. Mas parte da igreja envergonha esse evangelho, não crê, por isso que não vence nada, amado. Não confunda a graça de Deus com a vitória que vem do céu. Claro, a graça é a vitória de Deus, é o benefício que nós temos dado por Cristo, mas não confunda, mas por aquele momento que você clama. Estamos vivendo uma guerra no Brasil. Já foram para os quartéis, eu tenho falado sobre isso. Já foram para as ruas várias vezes, 7 de setembro, 10 de setembro, 20 de setembro, milhões de setembro, vai todo mundo para a rua, nada acontece. Jejum aí para mudar o Brasil, nada acontece, porque se não crê no que Cristo fez, amado, não muda essa nação. Não muda, eu não sou hipócrita de enganar as pessoas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não basta uma igreja, é o povo de Deus. Todas as igrejas estão aí, eu creio, são de Deus, mas não estão servindo a Deus na integridade do Evangelho. Então não adianta, mas se nós queremos uma nação mudada, chamada Brasil, nós precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus. O que é isso? Que Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, e Ele pagou. Enquanto nós não tirarmos, sabe, esses rituais que substituem ou que pagam o preço pelo pecado, ou seja, negando a Cristo, enquanto não pararmos de negar Cristo dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, nunca o Brasil será mudado. Mas eu tenho uma boa nova para você: mesmo que Nabucodonosor, simbolicamente falando, venha governar essa nação, amado, os que obedecerem à voz de Deus serão cuidados até mesmo por Nabucodonosor. É assim que eu creio, por isso que eu ensino você a ser fiel a Deus, porque o dia vai vir, amado, o fogo vai vir, já está aí. Então, nós temos que acreditar. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, está falando em forma de homem, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então não há aqui um homem, o próprio Deus testemunha que Jesus veio em água e sangue, ou seja, em forma de homem. Então ele veio, então nós temos que acreditar que ele cumpriu o plano que ele veio fazer na terra. Diga amém. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são 3. É isso? Ah, mas não tem outro erro que é teológico que a igreja comete. Mas não tem 3 deuses lá no céu? Não. Tem um Deus. João Batista olhou para o céu e disse assim: eu vi 3 tronos, um para o Espírito, um para o Filho e um para o Pai. Não, eu vi um trono. Lá não tinha 3 pessoas, tinha um. A semelhança dele era como o Filho do Homem.
Porque só tem um Deus, amado. Ele se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, e hoje como Espírito para nos guiar a toda a verdade. Mas é um Deus. Mas há aqueles, não, mas espera aí, mas é porque é 3, sim. Mas eu perguntei a uma pessoa, como assim é 3? Mas se você tiver 3 deuses, nós somos idólatras, e o idólatra não é do reino dos céus. Não, mas não é para adorar nem o Espírito, nem o Filho, é para adorar somente a Deus. Eu falei, como é que funciona isso? Porque Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso é uma adoração. É porque, na verdade, amado, não entende. Isso carrega a trindade da Igreja Católica. Um bocado de coisa, a Igreja Evangélica herdou da grande meretriz. Se você vê, incentivo, por favor, essa semana eu vou cobrar e vai fazer parte da sua prova final aqui da igreja. Vê o filme de Lutero, eu vi de novo. Muito bom. Se você não quiser ver, não sei, não li o livro, na integridade, sei que tem muito mais informações, mas o filme Lutero, muito bom. Você vai ver que tudo que você vê na igreja evangélica se viu naquele meio do tempo da indulgência. Agora está camuflado na igreja evangélica. Então conheça, temos que conhecer a história também, amado. Por que a sociedade se corrompe? Então, a Bíblia diz, não é 3, isto é coisa, trindade celestial, isso é da igreja católica. A igreja católica criou 3 deuses. Nós cremos, Deus diz, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Não, mas Jesus estava aqui. Ué, mas um dos apóstolos chegou para ele assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, mas tanto tempo estou convosco, não me conhece? Isso aí, amado. Deus tem que falar, você tem que falar claramente, tem que dizer, eu sou Deus, Deus é eu. Mas já falou. As pessoas que insistem em não acreditar nele. Está na Bíblia. Diga amém. Então, versículo 8. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, presta atenção nisso, amado. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Qual o testemunho? Jesus veio fazer o quê, amado? Qual foi o plano de Jesus, de Deus vir em manifestação de Filho? Morrer pelos nossos pecados. Bom, se eu digo, nós precisamos agora de um tanque batismal, entenda, amado, eu não estou questionando o que as pessoas fazem. Estou dizendo na íntegra, para que servia o batismo de João Batista? O batismo de João Batista era de arrependimento. Ele fazia para apresentar o Cordeiro. Está nas Escrituras, nos livros históricos. Mas quando Jesus foi ser batizado por eles, ele questionou Jesus. Não vou te batizar não. Porque ele queria persuadir Jesus para não fazer aquilo. Eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus não batizou ninguém. Qual é o batismo que ele queria? Do Espírito. E lá em João ele fala. Então precisa estudar as Escrituras, amado. E é Deus que disse, Deus tem o poder de manter a sua palavra. Então, quem não crê que Jesus veio morrer pelos pecados, faz de Deus mentiroso. Não é que Deus vai ser mentiroso, mas na vida das pessoas da igreja, Deus é como mentiroso. Amado, deixa eu dizer uma coisa, o ser humano é inteligente. Muitas ovelhas não estão nas igrejas ou desviaram, porque não é boa parte do que se fala dentro das igrejas, não é a palavra de Deus. E Deus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem.
Então, nós precisamos entender, levar as pessoas a acreditar que Jesus, em forma Deus, em forma de Filho, veio com o único propósito que é nos perdoar, nos lavar, nos justificar de todo o nosso pecado. A morte, a cruz pela remissão de pecados e a ressurreição para a justificação. E isso aconteceu. Então nós nesta igreja, nesse ministério, não tratamos Deus como mentiroso. Aqui não há ritual, amado. Aqui nós cremos. Bispo, o que nós fazemos agora? Paulo explica. Crê no coração e confessa com a boca. Não é para a salvação eterna, é pelos pecados. No passado você tinha que fazer um sacrifício. Pegava o animal, reconheceu o pecado, pegava o animal, imolava, fazia todo o ritual, aí estava resolvido. E Paulo disse, agora não é mais sacrifício de animais, porque com a única oferta o Senhor aperfeiçoou para sempre. Agora você crê no coração e confessa com a boca para a salvação dos pecados. Não é para a salvação da vida eterna. Paulo está falando da questão da lei e da graça. Então, nós precisamos acreditar nisso. Versículo 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida. Quem que deu a vida eterna? Deus. Não, peraí. Bispo, tem um homem, depois da Reforma Protestante, 1583, se levantou contra o que Martinho Lutero. Os reformistas falaram que somente pela graça, diz, não, é o homem que aceita. Deus tem que respeitar. Mas peraí, deixa eu ir mais perto. O meu monitor é aqui. Deus deu a vida eterna. Paulo diz mais, não depende de quem quer, quem corre. Amado, bom, eu sou um homem aí magrinho, mas não sou bobo. Você acha mesmo que eu vou deixar de acreditar na Escritura Sagrada que todo ser humano, seja evangélico, respeitando tudo, cada um segue o que quer, seja espírita, candomblessista, seja cientista, ateu, todos voltam para a Bíblia para buscar alguma informação, porque acredita que está aqui contido tudo o que precisa saber. E um homem, e a Bíblia diz que Deus, este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. E quando é que Deus nos deu a vida eterna? Antes da fundação do mundo, porque Ele nos escolheu. E você acha que eu vou acreditar no homem? Diz, não, Deus é mentiroso. Porque faz Deus mentiroso, amado. Porque Ele diz, eu dou a vida eterna. E Ele diz, não, se o homem não aceitar, Deus tem que respeitar o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio, amado? Sabe o que é livre-arbítrio? É o direito de deferir ou não na vida. E você sabe que a maioria, graças a Deus agora, de 1986 para cá, através do apóstolo Miguel Ângelo, tem sido pregada esta graça no Brasil. Mas olha, amado, daí para cá, toda a igreja cambou para esse lado. A maioria descambou acreditando, não, Deus não, isso aí, esquece, não lê mais. Você vê que não lê mais essas passagens, não lê nas igrejas. Não, vamos acreditar em Jacob Armênio, ele é o Deus, ele falou e ele é Deus. Mentiroso é aquele que escreveu a Escritura, Deus que inspirou, Deus está mentindo, é ele que é o verdadeiro. Amado, eu não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então isso aí, amado, Deus que deu, Ele não vai dar, como diz aí, aceita Jesus para ser salvo. E a pessoa vem e aceita, Deus, a ordem tem que dar uma ordem para ele. Escreve o nome dele aí. Deus disse que já está escrito desde antes da fundação do mundo. Diga glórias a Deus. Amado, é isso que eu creio. É isso que está na Bíblia. Ou eu acredito nas Escrituras Sagradas, ou eu sou aqui sei lá, alguma coisa aí, amado, que não pastor. Porque eu estou aqui para ensinar as Escrituras Sagradas, não um pensamento de alguém aí que chegou e disse, não, amado, eu sigo. Siga a palavra, estamos juntos. Não está na palavra, não concordo.
Isso não é um pensamento, não é algo tirado atrás da orelha, é Bíblia Sagrada. Ele deu, este é o testemunho, e nós fomos chamados para testemunhar. Deus nos deu a vida eterna. Não vai dar, Ele nos deu quando? Quando nos escolheu, antes da fundação do mundo. Então hoje não depende de quem quer de cor. Tem as ovelhas e tem os lobos, tem o joio e tem o trigo. Ponto e acabou. Ainda aqueles que acreditam que a semente nasce neutra. Aí no meio do caminho, não nasce nem trigo, nem joio. Não nasce, não nasce. No pensamento e das pregações não nasce. Porque se você escolhe ir para o céu, então você não sabe o que você é ainda. Não, Deus diz que o joio foi plantado pelo Satanás e o trigo foi plantado por Deus. É isso que eu acredito, mas, amado, é mentira, é engano. E nós estamos aqui para testemunhar. Este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Jesus testificou. Ele disse, olha, eu dou, o Pai me deu aquilo que é dele, e das minhas mãos ninguém arrebata. Eu estou selando, o Senhor derramou o sangue por todos, não, por muitos, para quem? Aqueles que Deus deu. Antes da fundação do mundo, eles são meus, vai lá, testifica, agora marca, sela. Nós cantamos aqui, nós temos a marca de Cristo. Quem é que tem a marca de Cristo? O Filho dele, o trigo, a ovelha. Lobo não recebeu sangue, amado. O lobo não foi beneficiado pelo sangue. O joio não foi beneficiado pelo sangue. Somente as minhas ovelhas, diz o Senhor. É isso que tem que ser testemunhado, é isso que nós cremos. É isso que esta igreja crê. Diga amém, diga glórias a Deus. A Bíblia é o relato da verdade e nós fomos chamados para testemunhar a verdade contida nela. Nela estão escritos tudo o que aconteceu, está acontecendo, o que vai acontecer. A Bíblia anunciou tudo sobre a vinda de Cristo e o propósito da sua vinda. Nota que eu vou te mostrar agora para você ver que quando Jesus veio, nós conhecemos, todo mundo conhece a história, que os seus o negaram. Como que negaram se estava previsto? Sim, estava previsto. Olha o que diz Miqueias 5:2, onde Jesus ia nascer. Por que Deus profetiza? Para que ninguém seja enganado. Quando Deus falou que Jesus viria, e o propósito foi profetizado que ele viria com um propósito. Nós vamos estudar muito, é muito por isso que eu falei, é muito extenso, mas essa igreja e aqueles que nos ouvem vão estar firmados para deixar, aprender, entender o que Cristo fez, mas não praticar aquilo que está morto, as obras mortas. Nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Então, na graça de Deus. Ele diz, e tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então não foi em Maria que Jesus começou a amar. Ele já existia. Quando ele estava conversando com os judeus, e ele falou umas coisas ali, os judeus falaram assim, como assim? Ele não tem nem 50 anos, e nosso pai Abraão já tem não sei quantos anos aí, e ele fala que é mais velho. Ele falou, por que você fala isso? Porque eu sou o que sou. Deus já existia, amado, antes de tudo. Quando Moisés foi lá no monte, diante da sarça ardente, ele falou assim, o que eu vou dizer que me enviou? Diga, eu sou. Jesus disse ali, eu sou. Porque ele é Deus, amado. Ele faz. O ser humano quer tratar Deus como, coitado, né? Entende? Tudo da igreja católica. É o menininho que nasceu. Não, ali estava manifestando que ele queria, disse que ia nascer como o homem nasceu, mas não com relação que um homem tem com mulher. Da forma dele, o poder dele, que ele tem, poder chegar e engravida e não tem relação, mas não precisa, só Deus faz isso, amado. O homem está, entenda porque o homem quer mudar. Que Deus criou, porque ele quer fazer igual a Deus, ninguém pode. Só Deus faz uma criança nascer sem ter a relação entre homem e mulher, só Deus. Não adianta o mundo querer espernear homem com homem, mulher, não vai, isso é contra a criação de Deus.
Então Deus quis mostrar a sua glória e disse, olha, não é questão, vai nascer um filho, esse filho não é de homem, é do Espírito. E ele vem desde a eternidade. Então está aqui Miqueias profetizando que viria de onde? De Belém. E os sinais viram, né? Esse grupo de milhares, quando eles chegaram em Belém, eles não conseguiram um lugar para hospedar, porque estava lotado de gente. Está aí a profecia. E tu, Efratá, pequena demais para figurar ou para suportar como grupo de milhares. Mas estava muita gente, porque estava esperando o grande dia para cumprir a profecia. Então ali viria quem? O Salvador. Uma leitura da letra, ninguém entende que esta passagem está referindo sobre o nascimento do Messias. Só uma leitura, amado. Talvez aqui você consegue compreender, porque você tem os olhos iluminados. Quem conhece a graça sabe. Você lê isso como a luz do dia. Mas quem não crê em Deus, isso aí é um negócio. É tanto que não, deixa isso aí não é mistério. Não é mistério, amado. É profecia do Filho de Deus para quando ele viesse, estaria testemunhado. Deus testemunhou, agora você acredita ou não? E muitos não quiseram acreditar, mas estava profetizado. A forma que ele viria, como que ele viria, o dia que a cidade estava lotada, né, ele ia nascer, está ali, e em onde? Em Belém, em onde ele nasceu. Então, Jeremias também profetizou que viria um rei, e de onde sairia a sua linhagem. Não era de qualquer família, mano. Deus deixou claro para que ninguém fosse enganado. Por isso eu estou ensinando aqui você a buscar nas Escrituras o que Deus, Jesus veio em forma de homem fazer. Diga, morrer pelos nossos pecados. Então é profecia essa, não tem mais nenhuma profecia. Ele não veio morrer pela salvação eterna, ele veio morrer pelos nossos pecados. Ponto. Não foi o Filho que deu a vida eterna em si? O Pai. Quando? Antes da fundação do mundo. Entenda a manifestação. Não foi na manifestação do Filho que veio a salvação eterna. Foi na criação de Deus, antes da fundação do mundo. Foi o Pai. Quando ele estava na criação, ele disse, este é meu, Satanás, esse que você enganou, não, então rasta, esse pertence, sai do céu, porque você não é daqui. Ali houve a separação, os de Deus e os que não eram de Deus. Está entendendo? Diga amém. Amém. Então, Jeremias falou de onde viria a sua linhagem, de onde Jesus viria, Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salva, Israel habitará segura, e será este o seu nome, como que será chamado? Senhor, justiça nossa. De onde viria Jesus? Davi. Lembra? Olha quem conhece a profecia, mano. Quem conhece e crê, recebe a bênção de Deus. Vive as promessas. Lembra de Cego de Jericó? O que ele clamou? Jesus! Filho de Davi. Esse conhecia aqueles fariseus, conhecedores da lei, nem sabia, ficava questionando quem é Jesus. Mas um cego, desprezado, diz, Jesus, filho de Davi. Ele conhecia a profecia. Conheça as profecias, para você não ser enganado. E tentaram apertar ele. Quem és tu? Não, ele é Jesus, o filho de Davi. Eu vou. Jesus! O que você quer que eu te faça? Eu quero ver a tua fé nas profecias. Você sabe quem eu sou, eu não posso negar a você. É assim, amado. Qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé em Deus. O cego mostrou na profecia, tu és o Filho do Deus Altíssimo, tu és a justiça nossa, tu vem da linhagem de Davi, Jesus, filho de Davi, você mesmo, é você, eu sei, não estou vendo com meus olhos, mas eu escutei as profecias e eu creio que tu és o Filho de Deus vivo. A tua fé te salvou. Na mesma hora ele começou a enxergar. É assim que acontece, amado. Precisa fazer a campanha dos 70 aí. Por que faz a campanha? Vai iludindo as pessoas. Ensina um monte de coisa errada, engana as pessoas, depois querem que Deus age
dando ordem a Deus. Deus é que dá a ordem, mas nós submetemos. Diga glórias a Deus. Então, nós temos que entender as profecias. Zacarias profetizou sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Como é que Jesus entrou em Jerusalém? Mesmo assim, eles não acreditaram. Não é isso? Mesmo assim, não acreditaram. Não, não é, não pode. Mas não. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados. Não. Tem que ter um tanque. Tem que passar pelas águas. Não, não, não. Mas a mesma coisa acontece hoje. A profecia é: Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Não. Sim. Veio, morreu, está perdoado. Mas eu vou ver pecando. Bom, aí, como diz, nós vamos ver para frente, Hebreus, mesmo que nós vivemos deliberadamente em pecado, não resta sacrifício pelos mesmos. Ou você arrepende, confessa e deixa, ou você não alcança a misericórdia de Deus. Não tem mais sacrifício, mas não adianta, perdendo tempo muito mais, chamando Deus de mentiroso. Então as profecias estão aí, chamando Deus de mentiroso, como estão chamando hoje em muitos lugares. O povo de Deus, sempre o povo de Deus. Então, estou te mostrando que as profecias acontecem, Deus deixou claro, e a profecia sobre a vinda de Cristo, o princípio elementar da doutrina de Cristo, foi claro. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Bom, eu estou insistindo nisso mesmo, mas nós temos que acreditar nisso, porque esta é a profecia. Não há outra profecia. Jesus não veio salvar para a vida eterna, Ele veio salvar. Quem nos deu a vida eterna foi a manifestação do Pai. O Pai deu a vida eterna. Deus deu a vida eterna. Quando? Antes da fundação do mundo. Jesus veio, a profecia dele vir, morrer pelos nossos pecados, está na Bíblia. Assim como os judeus negaram a Cristo, mas estavam profetizados. Hoje a igreja, parte da igreja de Cristo tem negado a Cristo, mesmo estando profetizado nas Escrituras. Nós precisamos pregar isso, amado. Zacarias também profetizou por quanto Jesus fora vendido. Zacarias 11, 12 e 13. Eu lhe disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário. Presta atenção, que você vai ver que se cumpre. E se não pesaram, pois por meu salário 30 moedas de prata. Versículo 13. Então o Senhor me disse, arroja isto ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quer ver essa profecia acontecendo? Lá em Mateus 26. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? Lembra-se? Qual o salário que você quer me pagar? Está lá profetizado. Mesmo diante disso tudo, os judeus continuaram negando. Não pode. Mesmo Paulo trazendo a Escritura sobre a graça, como que é a graça hoje, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós somos novas criaturas. Ele, por um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Não, isso não. Tem que ter um tanque, tem que ter um milho, tem que ter um jejum, tem que ter, porque Cristo, não posso acreditar. Não, nós acreditamos. Esta igreja acredita. Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Nós cremos. Então ele, que me queres dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas. E mais, versículo 27, capítulo 27. Então Judas, atirando para o santuário, lembra? Atira
Tirou para o santuário cumprindo a profecia, porque Deus não mente, Deus fala o que vai acontecer para que ninguém seja enganado. Ninguém seja enganado. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, tirou-se e foi enforcar-se. Sabe o que as pessoas se preocupam? Se Judas se arrependeu e foi salvo. Sabe como é que Satanás é sarcástico? Ele engana, ele tira o foco. Esquece Judas, amados. Judas era o diabo, a Bíblia era o diabo. O diabo não se converte. Ponto, acabou. Mas o diabo, não. Vamos aqui. Deixa a morte de Cristo. Deixa, não entra nisso, não. Vai, fala que é o batismo. Deixa, vamos, nega Cristo, nega. Vai que não, vamos tratar. Sabe que Judas se arrependeu? Não, Judas não se arrependeu. Teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. E eu vou mais. Eu acredito que ele chorou por saber não conseguir frustrar os planos de Deus. Ele tentou de tudo, ele não conseguiu. Deus falou, vai ser assim, estava profetizado. Satanás sabe tudo que vai ser feito. Ele tenta mudar a verdade, Deus criando mentira, mas ele não consegue mudar o que está determinado. Ele faz o que Deus manda. Ele diz, é você mesmo, Judas, vai lá. Lembra? Na ceia? É você, vai, faz o que tem que fazer, cara, é você mesmo. Quando chegou lá, entrega, faz o que você tem que fazer, vem cá, vai lá. Você me obedece, eu estou aqui para cumprir, eu vim morrer pelas minhas ovelhas. Nós temos que testemunhar isso, irmão. Isso é profecia que se cumpriu. Isaías profetizou sobre o profeta e como ele viria profetizando sobre o Salvador. Isaías 43:5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, quem foi que clamou no deserto pelo Senhor? João Batista. Como é que João Batista viveu? Depois vamos trazer a escritura. No deserto, pele de camelo, se eu não me engano, né? Ou de ovelha, comendo gafanhoto e mel. Ele que preparou, ele que clamou, ele estava preparando. Quando ele foi batizar Jesus, ele falou assim, eu vim batizar por isso para apresentar o cordeiro. Ele foi. Então a profecia, para que ninguém duvidasse de onde viria a profecia. Bispo, de onde vem a palavra profética da graça? Das 14 epístolas do apóstolo Paulo. Não tem mais nenhum profeta depois de Paulo, ou além de Paulo, que profetizou como nós viveríamos na graça de Deus. Esquece tudo, amado, tudo que está fora para viver na graça, fora das epístolas de Paulo, esquece. Jesus falou assim, não é outro, é um profeta que vai falar a meu respeito. Crê no que ele fala. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda é o nosso Deus. 4. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será reedificado, e os lugares aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse, diga glórias a Deus. Isso aí, amado. João Batista veio, pregava, ninguém acredita, falava tudo. João Batista, imagina que ele estava falando, ele falava sobre a vinda do Messias, ele falava sobre, olha, está profetizado, Zacarias profetizou, Isaías profetizou, está nas escrituras, o Messias está aqui, está vindo. E quando ele esteve comigo, ele falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Quem foi o profeta? Não, foi Tiago. Não é Tiago. Foi Joaquim. Não, é João Batista. Quem trouxe a graça, amado, para a igreja de Cristo desse século, depois da morte e ressurreição de Cristo? Paulo, apóstolo Paulo. Fora do apóstolo Paulo, não tem forma de viver na graça. Então, nós entendemos, se eu quero viver de forma digna do Evangelho, eu tenho que conhecer as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Diga amém. Então, está aí. E os livros históricos confirmam as profecias. Lucas 4:16-22. Indo para Nazaré, aonde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O que Cristo fazia? Andava no meio. Versículo 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fintados nele. Então passou Jesus e disse-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabeis de ouvir. Entendeu? Amado, a escritura que nós temos, a profecia está escrita. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Ele morreu. Já cumpriu. Nós estamos no pacto da graça de Deus. Nós temos que viver o pacto da graça de Deus. Já profetizado e anunciado pelo apóstolo Paulo. Então, tudo sobre a vinda de Cristo, como homem, como filho, manifestação de filho, estava se cumprindo. Porque a palavra de Deus não é uma ficção nem fábula. É a verdade absoluta. Mas o desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus levou e leva o povo ao erro. Muitos conhecem as Escrituras, como os fariseus, os escribas, mas desconhecem o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? Ele tem o poder de falar e cumprir o que ele quiser. Então, não tem como falar o que está em Hebreus 6, volta a Hebreus 6, 1 e 2, se nós não conhecermos as profecias. Não, acho que está lá embaixo. Pode estar no final, tem lá ainda. Aí, isso. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não tem como você conhecer isso se você não conhece as profecias. Aí você vê, a maioria não deixa. Continua o batismo, continua o juízo eterno, ressurreição dos mortos. Oh, não vai, sabe? Eu achei interessante, um dos momentos que Lutero, a luta dele, o momento da mudança dele foi quando ele subiu, que ele foi lá, não sei, por um parente dele, parou lá. Ele falou assim, que você ia para um local da igreja, determinado pela igreja católica, tinha uma escadaria, você chegava perante os caras, já tinha, olha para você ver, amado, a Bíblia diz, aquele que se assenta no trono como se fosse Deus, mas não é Deus. O Papa sempre acha que tem a voz de Deus, que ele pode mandar mais do que Deus, já reparou? Ele chegou lá e tinha um escrito, né, do Papa dizendo, se você cumprir, pagar tanto, e subir a escadaria, rezar um Pai Nosso em cada degrau, e chegar lá em cima, aquele que você pagou por ele, que eles ficavam bem assim, coloca o dinheiro aqui, coloca o dinheiro aqui. E tinham que colocar o dinheiro, não era? Coloca o dinheiro aqui, se não tiver dinheiro não adianta, não é o dinheiro. Sempre foi um comércio. E quando ele chegou lá em cima, ele ficou revoltado, olhou para aquelas pessoas, só pessoas humildes, dando tudo para pagar um local que a Igreja Católica criou, chamado purgatório. Não, o seu ente não vai para o céu, não vai para o purgatório. A Igreja Católica vai todo mundo para o purgatório, todo mundo. Somente os padres, papas que não vão. Aí o resto tudo vai para o purgatório. E você pode tirar de lá. Você pode. Não é assim que a igreja evangélica fala? Você pode aceitar Jesus e ir para o céu. Se você não aceitar, você vai para o inferno, porque Deus não deu a salvação eterna. Não foi Deus, é você que escolhe. Mesma coisa da igreja católica. Quer tirar o seu parente? Está lá no purgatório, coitado. É interessante quando o cara foi lá arrecadar dinheiro pregando. É a mesma coisa, amedrontando as pessoas. Olha, sabe, o seu ente está lá no purgatório, sofrendo, você pode tirar ele de lá. Está aqui, o Papa assinou a liberdade, basta que você dê não sei quanto lá, e ele sairá de lá. A mesma coisa, os homens dando ordem a Deus. Não, quem manda é Deus. Então, esta igreja está sendo ensinada, a graça ensina a dizermos, a nossa suficiência vem de Deus. Ensina-nos a sermos gratos a Deus. E continua essa mesma questão, juízo eterno, sabe? A ressurreição dos mortos. Amado,
A ressurreição dos mortos vai acontecer no dia que Deus determinou. Uns vão para o seio de Abraão, outros ficam dormindo. Deus fala, a terra, o mar vai devolver, a terra vai devolver, tudo vai acontecer, está determinado. A igreja não tem, a igreja não sabe, não tem aquele pastor que foi lá no inferno e viu, tem um quartinho para criança, um quartinho, não sei. Amado, para com isso, amado. E as pessoas acreditam nisso. Está aí, deixa isso de lado. Deixa isso de lado. Nós temos que deixar isso, nós temos que viver a graça de Deus. Então, se a Bíblia não é a verdade absoluta do crente, do cristão, ele nunca entenderá que hoje, na nova aliança, na graça de Deus, não vivemos mais ensino de batismo, de imposição de mãos, da ressurreição, de morte e de juízo. Não vivemos isso. Essa guerra, essa luta para, sabe, se amedrontar as pessoas, não vivemos. Nós vivemos a novidade de vida. Diga glórias a Deus. Então, não viver nesses princípios, não é um mero capricho do nosso ministério, e sim uma ordem de Deus, pondo de parte os princípios elementares da doutrina que deixa de lado. E eu creio que é necessário que a Igreja de Jesus volte a ensinar esses princípios, não para praticá-los, mas para compreender que Deus veio cumprir uma profecia, que era morrer pelos nossos pecados, e Ele cumpriu. Diga amém. Ele cumpriu. Hebreus 5,12. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido, quase 2000 anos atrás, Paulo trouxe a graça. Tendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém que vos ensine de novo o que Cristo veio fazer na terra. O que Cristo veio fazer na terra? Morrer pelos nossos pecados. Insista nisso, amado. A profecia não diz mais nada. Cristo veio pagar o preço pelos nossos pecados. Esta é a profecia. Diga amém. Então nós temos que ensinar. Se estão desviados, temos que ensinar. Amado, há uma profecia que em muitos lugares haverá fome, guerras, rumores de guerra, terremotos, por causa da iniquidade. E se a nação, muitos lugares, tem muitas nações que acreditam fielmente em Deus. Se nós queremos que a nossa nação não passe por isso, irmão, nós precisamos que a Igreja de Cristo, o povo de Deus, que é chamado pelo nome dele, viva as profecias. Estou preocupado com tudo, menos com as profecias. Então nós estamos aqui como aqueles dispenseiros da graça de Deus para ensinar. Nós, a Igreja de Cristo Vivo, o apóstolo, outras igrejas aí, e aqueles outros ministérios que têm um compromisso com a palavra, não com o sistema. Nós não servimos sistema, servimos a Deus, diga amém. Então ele diz, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos torneis como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, são pessoas carentes. Assim como foi na manifestação da profecia do Messias, assim está acontecendo agora na manifestação da graça de Deus, negando a graça de Deus. João, eu encerro, João capítulo 5, 39 a 47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Qual a vida? Bom, sem Deus você está morto em delito de pecado. Só nele nós temos vida. Entende? Eu não aceito glória que vem dos homens. Não tem pastor poderoso que foi ao inferno, pastor que recebeu lá 1583, que diz, não, Deus mentiu. É o homem que aceita. E Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Não. Deus não aceita glória, nós não aceitamos glória do homem. Nós é Deus que deu a vida eterna. Versículo 44. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Quem me ama, guarda a minha palavra.
Mas não adianta, mas vive a hipocrisia, amar a Deus é guardar. Como é que você diz que ama a Deus se você não guarda os estatutos de Deus? Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Acabamos de ler aqui. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Você já ouviu aquela profecia? Nós temos que esvaziar o inferno, está cheio de crentes lá. Eu já vi pastor falar isso, amado. Onde está escrito isso, amado? Deus disse, o inferno foi preparado para o demônio, seus crentes não vai para o inferno. Mas as pessoas acreditam nessas pessoas, deixa de acreditar não. Deus está falando, isso já aconteceu, continua acontecendo. Eu vim em nome do meu Pai e não recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Uau! Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a lei. Em quem tendes firmado a vossa confiança. Aí, amados, igreja cheia de acusação. A pessoa não se sente perdoada porque continua na lei de Moisés. É Moisés que acusa, é a lei de Moisés que acusa. Está em pecado, vai para o inferno, vai morrer, vai. Isso é a lei de Moisés fazer isso. Versículo 47. Mais um? Tem não? Acabou? Se porém não credes nos seus escritos, como creais nas minhas palavras? Uau! Então, amado, a palavra diz, Moisés 48 vai assim, pois Moisés falou a meu respeito. E as escrituras falaram, acabamos de ver. Então, amado de Deus, eleito do Senhor, a palavra, a Bíblia Sagrada, tem que ser a tua única direção para você crer em Deus. Única. Mas você está falando? Estou falando segundo a Bíblia. Se está fora da Bíblia, não crê em mim, irmão. Tem que crer no que está nas Escrituras Sagradas. E a profecia, os princípios elementares da doutrina de Cristo é: Cristo veio morrer pelos nossos pecados, ponto. Ele não veio para salvar para a vida eterna. Ele veio testificar que Deus deu a vida eterna. Tá bom. Beleza? Não foi eu que, na manifestação do Filho, que peguei vocês para o Pai, ou seja, para a criação. Foi Ele que me entregou vocês. Porque você já era meu. Eu vim só resgatar. É isso que nós vivemos, amado. Então, não podemos trocar o sacrifício de Cristo pela água, pelo jejum, pelo qualquer outro sacrifício. Senão nós estamos chamando Deus de mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra viva e eficaz. Mais cortante, não é igual, é mais cortante com a espada do você penetra, ela separa, junta medulas, traz o discernimento, Pai, do bem, do mal, do que é certo, do que é errado. Eu creio, mais uma vez, fez isso. Se alguém havia dúvida, Pai, eu creio que ela vai trazer. Se a ovelha ouve a tua palavra, que nós venhamos, Pai, ser fiéis testemunhos do teu evangelho nesta terra. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. A Ele toda honra, louvor e majestade. Assim diz o Senhor. Você crê, diga amém, amém, amém. A Deus toda glória. Coloca de pé. Vamos estar despedindo com o coração cheio de alegria por saber que você serve um Deus fiel à palavra, que profetizou e cumpre o que profetizou. Amém? Estenda tuas mãos para o trono da graça de Deus. Senhor Deus, saímos felizes, alegres, coração cheio de graça, porque ouvimos a tua voz mais uma vez, como sempre que foi, nos agraciou, Pai, neste lugar. Agora despedimos, Pai, que a tua graça, as doces consolações do Espírito guie nossos passos hoje e sempre. Vá em paz, vá feliz, porque você é uma nova criatura. Amém? Tem uma semana de vitória, grande expectativa, que aquele que fez a promessa na sua vida é fiel e vai completar. Vá em paz, vá feliz, diga para o teu irmão, você é uma nova criatura em Cristo. Graça e paz. Boa noite.